Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós teremos prosseguimento, a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte, que trata dos procedimentos especiais. Estamos vendo o sistema dos juizados especiais, mais precisamente o procedimento dos juizados especiais. Vamos começar no vídeo de hoje a fase da audiência de instrução e julgamento, a fase instrutória e de julgamento. Vamos, portanto, a esse tópico. De acordo com a lei, sendo frustrada a tentativa de conciliação, deverá ser designada a audiência de instrução e julgamento a ser realizada, preferencialmente, imediatamente após o encerramento da sessão de conciliação ou no prazo máximo de 15 dias. É na IJ que se verifica de forma clara a concentração de atos processuais em um único momento. Nesta audiência, proceder-se-á nova tentativa de conciliar as partes. Não sendo possível obter a composição amigável, será oportunizado ao demandado que apresente sua resposta. Feito isso, é chegado o momento da instrução probatória. Encerrada esta fase de instrução, as partes poderão se manifestar de forma oral. Superada estas etapas, o juiz profere sentença. Resposta do réu. No procedimento dos juizados especiais, o réu dispõe das seguintes modalidades de respostas: contestação e exceção, que pode ser de impedimento ou de suspeição. A contestação representa a defesa por excelência que o réu dispõe para se insurgir contra os pedidos formulados pelo autor. Nos juizados especiais, ela pode ser escrita ou oral e deve conter toda a matéria de defesa, inclusive as alegações de incompetência relativa e impugnação a valor da causa. Na sistemática do CPC, seriam apresentáveis por petições autônomas, na verdade, no Código de 73, porque o Código de 2015 unificou essa técnica. Oportuno frisar que esta técnica de concentração das matérias de defesa na contestação foi seguida pelo Código de 2015. A reconvenção ela é expressamente vedada. Em seu lugar, a lei permite ao demandado que apresente pedido contraposto, também na contestação. O pedido contraposto se assemelha em sua essência à reconvenção, sendo o meio de que dispõe o demandado para formular pedido em seu favor, mas dentro da própria contestação. A lei deve ser expressa quanto ao seu cabimento, como se deu na lei do JEC, pois a natureza da contestação é alterada, passando a acumular o ato de defesa e o ato postulatório. Opera-se uma ampliação do objeto litigioso do processo, desde que embasado no mesmo episódio fático alegado pelo demandante. Surge um problema quanto à possibilidade da pessoa jurídica, até então apenas demandada, oferecer pedido contraposto na contestação, formulando pedido em seu favor. Como vimos, a lei do JEC veda como regra que pessoa jurídica seja demandante no procedimento que disciplina. A lógica, então, seria a inadmissibilidade do recebimento do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica. Esta é justamente a conclusão a que chegaram as turmas recursais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como se vê do enunciado 4.2.1. Em sentido semelhante, confira-se o enunciado de número 12 do FONAGEF,
Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Primeiro, enunciado 4.2.1 das turmas recursais do TJ do Rio de Janeiro. Pessoa jurídica ou formal. Não cabe pedido contraposto no caso de ser o réu pessoa jurídica ou formal, salvo microempresa ou empresa de pequeno porte. Enunciado 12 do FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. No Juizado Especial Federal, não é cabível pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal, porque a União pode ser apenas demandada no Juizado Especial Federal e não demandante. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais, no entanto, possui entendimento diferente, conforme se extrai do enunciado 31 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. Bom, revelia. Tradicionalmente entende-se por revelia a ausência de contestação do réu. Como nós vimos, nos juizados, esse conceito foi ampliado para abranger também a ausência injustificada do demandado a qualquer das audiências do procedimento. Seus efeitos, no entanto, permanecem os mesmos. Próxima etapa é a instrução probatória. Admite-se a produção de todo meio de prova moralmente legítimo, ainda que não previstos em lei. No procedimento do CPC, a instrução probatória é fracionada em 3 fases, 3 etapas. Primeiro a postulação, depois o deferimento pelo juiz e em seguida a produção da prova, que são praticadas em momentos distintos. Já no sistema do JEC, essas fases são também concentradas na AIJ. Outro ponto relevante no que concerne à instrução probatória refere-se aos poderes instrutórios do juiz. Referido poder varia de acordo com o modelo de processo que se adote. Há uma intensa discussão doutrinária a respeito da legitimidade da atuação do juiz na determinação de ofício de produção probatória. Os artigos 130 e 131 do CPC dispõem, vamos ver aí, mas esses são os dispositivos do Código de 73, tá? Nessa parte o livro está um pouco desatualizado porque ele foi elaborado num momento de transição entre os códigos. Caberá ao juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Esse mesmo dispositivo consta no Código de 2015 com uma outra numeração. Artigo 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Esse dispositivo também existe, só saiu a palavra livremente. O juiz apreciará a prova constante dos autos. Enfim, é neste sentido a norma do artigo 5º da lei do JEC. Vamos agora ver as espécies de prova. Primeiro dela, depoimento pessoal. Nos juizados, o depoimento pessoal pode ser feito a requerimento da parte ou de ofício pelo juiz. No CPC, quando determinado de ofício pelo juiz, será um interrogatório, não um depoimento pessoal, apesar do artigo 342 do CPC ter sido denominado depoimento pessoal. Segunda modalidade, a prova testemunhal. No procedimento instituído pelo CPC, o limite de testemunha é de 10, sendo no máximo 3 por fato, nos termos do parágrafo único do artigo 407 do CPC. No juizado especial, a seu turno, a quantidade de testemunhas que podem ser utilizadas por cada parte é limitada a 3, ex-vi do artigo 34 da lei do JEC. Outra diferença entre os sistemas do CPC e da lei do JEC consiste no momento em que a testemunha deve ser arrolada pela parte interessada. No procedimento do CPC, deve ser necessariamente antes da audiência a ser designada. Já no juizado, por sua vez, a regra é a desnecessidade de arrolar as testemunhas, tendo em vista que elas são levadas à audiência pela parte interessada. Somente se fará necessário arrolar a testemunha se a parte tiver interesse que a testemunha seja intimada a comparecer à audiência. Nesse caso, o rol deve ser apresentado na serventia com, no mínimo, 5 dias de antecedência da AIJ, com base no parágrafo 1º do artigo 34 da Lei do JEC, Lei 9.099 de 95. Repise-se que, por influência dos princípios da informalidade e da simplicidade, a prova oral produzida não precisa ser reduzida a escrito, até mesmo porque a ideia da lei é que o juiz profira a sentença em audiência.
Trata-se de manifestação, portanto, dos subprincípios da oralidade, conforme estudado. Próxima modalidade de prova, prova documental. No sistema do CPC, as partes possuem o ônus processual de apresentar toda a prova documental que disponham na primeira oportunidade que tiverem para falar nos autos. Em regra, portanto, deve o autor juntá-la na petição inicial e o réu na contestação. Somente se admite juntada de prova documental após esse momento em hipóteses excepcionais. Com os juizados, por decorrência da informalidade e celeridade que os norteiam, admite-se a juntada de documentos até a AIJ, pois esse é o momento em que o demandado apresentará a sua resposta. Por obediência à garantia constitucional do contraditório, sendo juntado pelo réu vários documentos à contestação, poderá o juiz redesignar a audiência para que o demandante possa analisá-los de forma adequada. Próxima modalidade de prova, e certamente a mais conturbada, mais problemática, enigmática no sistema dos juizados, é a prova pericial. Há muita confusão em torno da interpretação sobre a produção de prova técnica pericial no sistema dos juizados. É imperioso que se compreenda que não há qualquer incompatibilidade de se produzir prova pericial no sistema dos juizados, desde que essa prova pericial não seja complexa, como se extrai do artigo 35 da Lei do JEC. Veja o enunciado 12 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. A perícia informal é admissível na hipótese do artigo 35 da Lei do JEC. A vedação, portanto, refere-se às provas periciais complexas, que atraem o artigo 51, inciso 2º, provocando a extinção do processo sem resolução do mérito por incompatibilidade com o procedimento instituído por essa lei. A perícia contábil vem sendo considerada complexa para os moldes dos juizados especiais, como se vê dos enunciados a seguir do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, enunciado 70 do FONAGE. As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos juizados especiais, exceto quando exigirem perícia contábil. No mesmo sentido, o enunciado 94 do FONAGE. É cabível em juizados especiais cíveis a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o autor pretenda o parcelamento da dívida, observado o valor de alçada, exceto quando exigir perícia contábil. Diferente do que se passa no CPC, não há entrega do laudo no sistema dos juizados, pois o perito presta depoimento em audiência. Quanto aos juizados especiais federais e da Fazenda Pública, também há expressa previsão em lei admitindo a produção de prova pericial, como se vê dos artigos 12 e 10, respectivamente, das leis dos juizados especiais federais e fazendários da Fazenda Pública. O STJ, embora assumindo premissa equivocada, teve a oportunidade de afirmar que mesmo as perícias complexas não são capazes de afastar a competência desses órgãos, dos juizados, até mesmo porque se tratam de competência absoluta. Aspas para o STJ. Diferentemente do que ocorre no âmbito dos juizados especiais estaduais, admite-se em sede de juizado especial federal a produção de prova pericial, fato que demonstra a viabilidade de que questões de maior complexidade sejam discutidas nos feitos de que trata a Lei 10.259 de 2001, conflito de competência 103.084 de Santa Catarina, julgado pelo STJ. Próxima modalidade de prova, a inspeção judicial, e com ela nós vamos terminar as espécies de prova nos juizados. Trata-se de modalidade probatória em que o juiz realiza pessoalmente o exame de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar. Costuma-se afirmar que é o melhor meio de prova, pois o juiz forma seu convencimento sem intermédio de outras pessoas. Admite-se, no sistema dos juizados, que a inspeção judicial seja delegada a outra pessoa, da confiança do juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 35 da Lei do JEC. Tal previsão não faz o menor sentido teórico, pois desnatura por completo a inspeção judicial. Tratar-se-á, caso seja determinada a produção de provas nestes termos, de prova atípica. Encerrada a instrução probatória, determina a lei que o juiz avance no sentido de proferir sentença. Ocorre, na prática forense, de se disponibilizar às partes oportunidade para que apresentem suas alegações na forma oral. Fala-se em debates orais. Mas esta prática não é obrigatória. A Lei 9.099 de 95 determina que haja debates orais antes do juiz proferir sentença,
apenas em relação aos juizados especiais criminais, como se vê do artigo 81. Nesse sentido, também se posicionou o FONAGE no enunciado de número 35. Finda a instrução, não são obrigatórios os debates orais. Portanto, tendo sido encerrada a atividade probatória, com ou sem debates orais, memoriais, alegações finais, será o momento processual de proferir sentença. Antes de avançarmos ao estudo da sentença, no entanto, deveremos nos dedicar a uma relevante inovação no ordenamento processual específico aos juizados especiais federais e da Fazenda Pública. É o dever de produção de prova em relação às fazendas públicas nesses órgãos. As condutas que o ordenamento jurídico visa induzir podem ser facultativas ou imperativas. Estas, as imperativas, por sua vez, dividem-se em ônus, conduta imperativa para a defesa de interesse próprio, e dever, conduta imperativa para a tutela de interesse alheio. Tradicionalmente, se fala em ônus de produzir a prova das alegações que se veiculam no processo, pois é a parte que formula a alegação que será beneficiada com a produção probatória. A Lei dos Juizados Especiais Federais, no entanto, inovou no ordenamento jurídico e, em seu artigo 11, prevê o dever da Fazenda Pública em produzir prova, mesmo que contrária aos seus interesses. Daí que, ao produzir a prova que dispõe no interesse da parte adversa, tal conduta qualifica-se como dever processual. O fundamento desta previsão é o reconhecimento da qualidade de parte especial, diferenciada, que é o da Fazenda Pública. Este mesmo fundamento que justifica a previsão de uma série de privilégios processuais, como pagamento por precatório, benefício de prazo, intimação pessoal. Bom, o princípio geral do direito segundo o qual quem se beneficia do bônus deve sujeitar-se também aos ônus. Além disso, não se pode perder de vista que a Fazenda Pública submete-se, por óbvio, aos princípios gerais que regem a conduta do Estado, a teor do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Neste ponto, assume especial relevo a legalidade e a moralidade. A lei prevê ainda a sanção pelo descumprimento desse dever, consistente na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante, bem como incidência em litigância de má-fé. Bom, vamos à fase a etapa da sentença. São elementos da sentença no sistema do CPC, o relatório, a fundamentação e o dispositivo, nos termos do artigo 458 do CPC de 73 e 485 do CPC de 2015. 489 do CPC de 2015. Nos juizados, o relatório é dispensado, como se vê do artigo 38, em decorrência do princípio da oralidade. Com efeito, tendo sido os atos processuais concentrados na AIJ e proferindo o juiz a sentença na própria AIJ, não há razão para que se exija dele a exposição das alegações e provas que acabaram de ser produzidas. Os enunciados 46 e 85 do FONAGE e do FONAGEF, respectivamente, Fórum Nacional dos Juizados Especiais e dos Juizados Especiais Fazendário, permitem que a fundamentação da sentença ou do acórdão seja feita oralmente e gravada por qualquer meio eletrônico ou digital, bastando que seja escrito em ata somente o dispositivo. Enunciado 46 do FONAGE, a fundamentação da sentença ou do acórdão poderá ser feita oralmente, com gravação por qualquer meio, eletrônico ou digital, consignando-se apenas o dispositivo na ata. Enunciado 85 do FONAGEF, não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo para apreciação de recurso, de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal. A sentença condenatória que ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos será ineficaz quanto à parcela que exceder a alçada dos juizados especiais, nos termos dos artigos 39 e parágrafo 3º do artigo 3º em leitura combinada. A interpretação correta desse dispositivo é aquela que limita sua incidência às pequenas causas, aquelas fixadas com base no valor da causa, o critério econômico, portanto. As causas cíveis de menor complexidade, cujo critério norteador é a matéria, independem do valor da causa, razão pela qual não se submetem a esta limitação. Deve-se ter cuidado, portanto, com a análise das competências constitucionais. O tema foi abordado com mais cautela, apresentando-se exemplos, quando do estudo do artigo 3º, parágrafo 3º da lei do JEC,
para onde se remete o leitor. Isso eu escrevi à época do livro e eu remeto agora o ouvinte aos vídeos anteriores quando nós tratamos disso. Outro aspecto digno de nota é que os honorários advocatícios, as multas eventualmente fixadas a título de litigância de má-fé ou como astrentes, não são incluídas no cálculo desses limites de 40 salários mínimos. Não se admite condenação genérica ou sentença ilíquida. Artigo 38, parágrafo único. Apesar de a lei ter autorizado ao demandante a formulação de pedidos genéricos. Parágrafo 2º do artigo 14. Dessa forma, não há no sistema dos juizados especiais o incidente de liquidação de sentença. Vejam a esse respeito o artigo 32 do FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. A decisão que contém os parâmetros de liquidação atende ao disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Por fim, registre-se que o artigo 51 da Lei do JEC prevê as hipóteses em que se dará a extinção do processo sem resolução do mérito e diversas delas nós já analisamos aqui quando da leitura desse capítulo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui agora. A partir do próximo vídeo nós vamos tratar dos recursos da fase recursal, portanto, no procedimento dos juizados. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.